tema que eu trouxe para a noite de hoje, para a tarde e noite de hoje, foi pensando muito nesse clima de Natal que nós já estamos a viver, né? Nem parece que faltam 36 dias, né, para o Natal, mas quando nós andamos por aí pelas ruas, parece que já é amanhã, né? Porque já está tudo preparado, parece que já é amanhã. Quando nós entramos nas lojas, parece que domingo que vem já é o Natal, então. E, bem, e como o tempo passa rápido, pode ser que seja amanhã mesmo, né? Daqui a pouco chega aí. E novamente, né, vem aquelas cenas todas de Natal, as músicas, as decorações, as luzes, as histórias de Natal, programa de Natal, culto de Natal. Fosse lá no Brasil, né? Então é Natal. Vinha aquelas músicas todas, né? Eu estava a pensar nisso tudo, mas aí algo sério mesmo, algo sério que me chama um pouco a atenção. Como que será o Natal desse ano, né? Quem me conhece sabe que eu tenho uma ligação muito forte com Israel, com as coisas de Israel. Eu gosto de Hanukkah. Eu tenho a Hanukkah na minha casa, já coloquei as velhinhas lá, né? Para quando chegar a época do Hanukkah, também acender as velhinhas. Eu gosto dessas tradições, né? Eu gosto. Mas pensando como que será o Natal neste ano, né? E enquanto eu estava metido nesses pensamentos, me veio à mente a questão dos mercados de Natal. Não é uma coisa muito comum para nós brasileiros, a questão do mercado de Natal, né? E para mim foi uma coisa nova quando nós chegamos aqui, já há 13 anos, foi uma coisa nova para mim essa questão. Aliás, eu só vim a tomar conhecimento da história dos mercados de Natal quando chegamos aqui. Não há essa tradição no Brasil, né? Não há essa tradição. E para quem não sabem, os mercados de Natal são aqueles espaços onde tem comidas típicas, tem apresentações, tem aquelas coisas todas, né? Muito comum. Eu procurei investigar a origem dessa tradição. Eu não encontrei nenhuma referência específica. Começou assim, não encontrei. Mas eu encontrei que o mercado de Natal mais antigo do mundo fica na cidade de Dresden, né? Lá na Alemanha. Alguém fala alemão aí? Os nossos alemães não estão cá. Dresden Striezelmarkt é o nome desse mercado e ele existe desde 1434, né? Ou seja, eu não sei, a Feira de Barcelos é 1423. 1423, é mais velha ainda, né? Já foram a Barcelos? Né? Sou do Minho de Barcelos natural. Quem não conhece Barcelos não conhece Portugal. De Barcelos conheço a vossa igreja. Então, quem não conhece Barcelos não conhece Portugal. Mas essa feira, ela completa esse ano 589 anos. É mais velha do que o nosso país, né? Mais velha do que o Brasil. Mas como eu disse, eu estava a pensar como será o Natal de 2023. Agora, por quê? Porque já há alguns anos que os mercados de Natal eles têm sido alvos de atentados. Já faz alguns anos já. É, Há muçulmanos que não concordam com o Natal, muçulmanos que chegaram há pouco tempo na Europa. Há 2 anos, forçaram o Lidl da Holanda a tirar o nome Natal dos folhetos. Não, bote festas aí, forçaram, e a presença deles é tão forte lá que o Lidl capitulou, cedeu, né? E é triste, porque eles esquecem que não estão na terra deles, pensam que têm o direito de impor a cultura dele aos povos que vivem aqui já há milhares de anos, e eles não querem que as cidades tenham mercado de Natal. Não querem, diz que agride a, a cultura deles. Dizem que é profano, etc e tal. E a forma que eles têm de manifestar descontentamento não é boicotando, é atacando. É atacando.
E um dos piores atentados que aconteceu em mercados de Natal foi, não sei se lembram, em 2016, lá em Berlim, quando um terrorista ele tomou de assalto um caminhão, assumiu o volante, matou o motorista do caminhão, assumiu o volante e foi para o mercado de Natal, atropelou centenas de pessoas que estavam lá, 56 ficaram muito feridas, 13 morreram, ao todo, né, 12 que estavam no mercado e o motorista. E depois desse episódio, então, os mercados de Natal passaram a ser ostentivamente policiados. Passaram a ser policiados. E este ano, com essa questão toda da resposta de Israel aos ataques que eles sofreram do Hamas, podem ter certeza que a coisa vai ser pior ainda. Principalmente depois que desengavetaram uma carta antiga do Osama Bin Laden, dizendo que era para matar não só os judeus, mas também cristãos. Ou seja, é por isso que tem essas minhas indagações todas aqui, né? Como que será a questão do Natal em 2023? Nós sabemos que o Hamas não está muito presente na Europa, mas a Irmandade Muçulmana está. E a Irmandade Muçulmana é a irmã gêmea do Hamas. Né? E como tem acontecido muitos protestos contra Israel na Alemanha, na França, na Inglaterra, já apareceram, inclusive, dentro desses protestos, bandeiras do Estado Islâmico. Ou seja, o perigo é real. O perigo é real. E é por isso que o policiamento dos mercados de Natal tem sido mais ostensivo. A cada ano mais ostensivo e, sem dúvida, esse ano vai ser mais. Mas o que isso tem a ver com a pregação? É isso que eu estava pensando. O que isso tem a ver com a pregação nessa nossa igreja aqui? O que isso tem a ver? Bem, eu estou contando isso porque essa história toda que eu estou levantando aqui vai me permitir fazer uma analogia. Ou melhor, vai me permitir traçar um paralelo entre o que está acontecendo no mundo hoje com o clima do Natal que se aproxima. Eu sou do interior de São Paulo, estou vendo os manauaras aqui, né? Eu sou do interior de São Paulo. O interior de São Paulo é uma região muito peculiar do Brasil, sabe? Se a gente traçar um paralelo com Portugal, eu diria que eu sou uma espécie de alentejano brasileiro. Né? O paulista é uma espécie de alentejano brasileiro, principalmente do interior. Né? E lá nas terras de onde eu venho, há uma expressão que cabe muito bem aqui. E está ali. Essa expressão não orna. Quem conhece essa expressão? Não orna ninguém, só a Verônica. Mas o verbo ornar. Ornar. Pronto, mas é uma expressão que nós temos no interior de São Paulo, né? E o sentido é o seguinte, né? Quando uma peça de uma mobília não combina com o ambiente, a gente diz não orna. Quando a pessoa mete uma roupa assim, tudo, e uma roupa muito elegante, muito tudo, e mete umas sapatilhas embaixo, um tênis, não orna. Né? Não orna. Uma coisa que não combina, não orna. Não orna com isso, não orna com aquilo. E orna vem de ornamento. Né? Ou ornamento vem de orna. Né? Quando alguma coisa não combina com o ornamento, nós dizemos lá no interior que não orna. Não orna. Amados, e se tem algo que não orna com o mercado de Natal, é um batalhão de policiais armados caminhando no meio. Não orna. Não orna. Não combina com o cenário, não faz sentido com esse momento. Não orna,
mas infelizmente é necessário. Infelizmente é necessário. E amados, no relato original da história do Natal, há uma passagem que não orna com a narrativa. E isso está, a história de Natal é uma história linda, a história de Natal, né? É uma história linda, é uma história com pastores, com ovelhas, com coros de anjos cantando, com estrelinhas no céu, com reis trazendo presentes, com um bebezinho lindo, saudável, embalado ali por uma mãe jovem. Nossa, é uma história bucólica, é uma história poética, é uma história linda. Mas nessa história há uma parte que não orna com isso. Não orna. E a minha proposta na tarde de hoje é que nós possamos dar uma olhada nesta parte estranha da história do Natal. E essa parte está ali. Ah, não, é isso. Mateus capítulo 2. Se você tem a Bíblia da SBTB, né? Está na página 1030. Está na página 1030. É uma parte estranha da história, é uma parte que não combina com a história, é uma parte que parece que destoa da narrativa, é uma parte que não orna, né? E nós temos aí Mateus capítulo 2, versos 11, a partir do verso 11. E diz assim a palavra de Deus: E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. E tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. E lá esteve até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos, não quer ser consolada porque já não existem. Amados, está aqui uma parte do relato do Natal que não combina com a história. Não combina com a história. E não combina de tal maneira que nós chegamos mesmo até a evitar a falar disso nos nossos programas de Natal. Às vezes até evitamos. É muito violento, é muito triste, é muito trágico, é muito sangrento. É como quando nós olhamos para um mercado de Natal, tudo tão bonito, tudo tão colorido, com tantas imagens apelando para a paz no mundo, mas de repente lá no meio vem aqueles homens armados, alguns de cara tapada, porque trabalham infiltrados em grupos. E da mesma forma que por mais que destoe
destoe da ornamentação, a presença desses policiais é importante. Desta mesma forma, esta parte da história nos relatos bíblicos é importante também. E na tarde de hoje, nessa mensagem, eu quero fazer duas reflexões com vocês. Primeiro, vamos refletir sobre as razões pelas quais nós não gostamos de falar disso. E depois nós vamos ver o quanto essa parte é importante. E primeiro, então, por que será que nós não gostamos de falar nisso? Quando nós chegamos aqui, não sei se a Verônica lembra, fomos a um recital de Natal no hospital, no Chuc, né, lá de Coimbra, acho que é Chuc que chama. Um recital de Natal feito por um grupo, tinha uma mistura lá, mas maestro, o regente era evangélico. E ele pegou e falou assim, nós vamos contar a história de Natal e não sei o quê. Nós só não vamos contar a história do massacre. Lembra? Só não vamos contar a história do massacre, porque não é politicamente correto. Fala. Interessante. 13 anos atrás, assim que nós chegamos aqui, primeiro Natal que nós passamos aqui. Mas, amados, muitas pessoas não gostam que toque nesse assunto. Sabe por quê? Porque preferem viver uma religião light. Porque preferem praticar uma fé fofinha. Porque querem seguir uma igreja que seja boazinha. Tudo que for inho, as pessoas querem isso. As pessoas estão atrás disso. Então, da mesma forma que desejam um ambiente de Natal brilhante, iluminado, sentimental, sem menção a massacres, a choros, a lamentos, desta mesma forma, muitas pessoas querem uma religião onde tudo seja aconchegante, onde tudo seja agradável, onde tudo seja permissível. E as pessoas que querem seguir esse tipo de religião procuram igrejas que tenham pelo menos 4 características básicas. As pessoas que querem seguir esse tipo de religião procuram uma igreja onde o pastor fale só de coisas banais. Só de coisas banais. Onde o pastor não aborde nenhuma questão incômoda, e principalmente onde o pastor não fique pregando o tempo todo naqueles textos, né, que diz que a pessoa precisa mudar, precisa mudar, precisa mudar. Não quero. É uma característica de quem gosta desse tipo de religião. Segundo lugar, as pessoas que querem seguir esse tipo de religião procuram igrejas onde tudo é permitido, nada é errado. À la vontade. Tudo é permitido. As pessoas que querem seguir esse tipo de religião procuram igrejas onde se fale de um Deus vago, sabe, um Deus abstrato, e que não fale especificamente de Jesus, um Jesus específico. E por fim, nessas 4 características aqui, as pessoas que querem seguir esse tipo de religião procuram igrejas onde só falam de amor, de aceitação, acolhimento. Uma igreja que não exija nenhum desafio, uma igreja que não exija, Deus me livre, nenhuma mudança. É o que querem. E são pessoas assim que não gostam que se fale desta parte trágica do Natal. Vamos falar da manjedoura? Feche. Vamos falar dos anjos e dos pastores? Ótimo. Vamos falar do Reis Mago? Feche. Tudo isso se enquadra bem, né? Se encaixa bem na história do Natal. Mas a morte das crianças não encaixa. E por que acontece isso? Talvez porque cada vez mais nós temos procurado, sabe o quê? Eliminar as coisas desagradáveis da nossa vida. Tudo que é desagradável, a gente não quer.
não quer ouvir, a gente quer eliminar. Se você perceber, as pessoas estão querendo cada vez mais casas mais fechadas, que é para ficar cada vez mais isolados de pessoas perigosas, de vizinhos inconvenientes. As pessoas estão vivendo cada vez mais isolados. E nesse processo de tentar eliminar as coisas desagradáveis da vida, as pessoas também sabem o que não querem? Não querem ouvir notícia, não quero ouvir notícia. Quero ficar alienado, é melhor. Não quero ouvir notícia. Então, por que eu vou me preocupar se, sei lá, se a roupa que eu visto foi produzida ou não por trabalhadores escravos lá na China, ou se os enlatados que eu compro vieram de fazendas que foram roubadas de agricultores africanos? Por que eu vou me preocupar se tem criança desaparecendo lá no Nepal, não sei lá onde, né? Não quero saber. Eu quero alienação. E nesse processo de tentar eliminar as coisas desagradáveis da vida, sabe o que está acontecendo? As pessoas estão cada vez mais evitando contato com pessoas que passam por situações ruins. Justamente quem mais precisa. Não vou ali porque é só problema, só reclamação, só doença. E as pessoas estão evitando isso. Ou seja, em resumo, as pessoas estão cada vez mais à procura de situações e de sítios onde se sintam bem, onde não se sintam incomodados de forma alguma. E é nesse contexto que muitas pessoas querem encontrar uma igreja. Uma igreja que me satisfaça. Amados, eu digo uma coisa para vocês, eu digo para mim mesmo, digo para os membros da nossa igreja, nós não devemos vir à igreja apenas para nos sentirmos melhor. Nós devemos vir à igreja para sermos melhores. Para sermos melhores. Infelizmente, tem crescido cada vez mais o número de igrejas que oferecem, sabe, uma ementa à la carte. Né? Como é que você quer o culto? Vamos oferecer assim. Como é que você quer a pregação? Vamos oferecer assim. É uma espécie de um menu de acordo com a preferência do fiel. Tem crescido isso. Há pessoas que esperam ouvir na igreja, sabe o quê? Um sermão inspirador. Já tem os pastores coach. Os pastores que estão aqui para jogar as pessoas para cima. Eles querem um sermão inspirador, não querem uma mensagem desafiante, uma mensagem desafiante. Eles querem que o louvor seja relaxante. Um hino que toca no pecado? Não. Tem humores lights, que está cheio de artistas aí a oferecer isso. Interessante que essas pessoas querem se sentir que na igreja fazem parte de uma família, mas sem nunca dedicar nada. Sabe aquele parente que não vê a hora de chegar à festa de Natal, mas a única coisa que leva é um arroz com passas? E lá está esperando o pernil, lá está esperando tudo, não sei o quê. A pessoa não, parece que traz isso para a igreja. Querem fazer parte de uma família, mas não querem sacrificar nada. Querem se sentir perto de Deus, mas não querem fazer mudança nenhuma nas suas vidas. Se você for para a página 1300 dessa Bíblia aí, você vai encontrar o capítulo 4 de 2 Timóteo. Na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo alertou para esse tipo de pessoa. Paulo alertou para esse tipo de pessoa que procura uma igreja segundo a sua vontade e não segundo a vontade do Pai. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, Paulo diz:
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Virá tempo, disse o apóstolo. Amados, esse tempo chegaram. Esse tempo chegaram. Este versículo está concretizado hoje em centenas e centenas de igrejas. São igrejas cheias de pessoas satisfeitíssimas com os doutores que fizeram para si mesmo. São pessoas que não vão para a igreja para ser pessoas melhores, que não vão para a igreja com o objetivo de erradicar o pecado de suas vidas. E aí entra aquilo, né? Eu não quero ser melhor, eu quero me sentir melhor. São pessoas, amados, que não querem destruir o mal, só querem evitar. E essa atitude é algo completamente oposto ao verdadeiro cristianismo. Porque na primeira carta que João escreveu, lá na 1 João, capítulo 3, está na página 1335, lá na primeira carta que João escreveu, João disse, olha que João é o chamado apóstolo do amor, ele disse que Cristo não veio ao mundo para evitar o mal, mas sim para destruir o mal. E aí em 1 João, capítulo 3, verso 8, ele diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cristo não veio para passar mão sobre o pecado, não veio passar mão sobre o mal, ele veio para destruir o mal. Às vezes algumas situações nos levam a se revelar a algumas pessoas, né? Ultimamente, eu tenho descoberto cada coisa de pessoas que a gente pensa que, mas quando vai se manifestar a respeito do que está acontecendo em Israel, aquela coisa toda, você percebe, não era para ser assim. O mal é para ser erradicado. Não se negocia com o mal. Não. Para concluir a mensagem, eu gostava que os irmãos voltassem lá para Mateus 2. Voltassem lá para Mateus 2, porque eu quero usar um versículo de Mateus 2, que nós já lemos, e para concluir esta mensagem. E no verso 18, diz, em Ramá, acharam todos o verso 18 de Mateus 2? Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada porque já não existem. No sul de Jerusalém, bem pertinho de Belém, Belém e Jerusalém, viu? 4 quilômetros ali. Se não fosse essas coisas todas, dá para a gente caminhar. Em termos de Brasil, são 40 quarteirões. 40 quarteirões a gente caminha, vai e volta, né? Mas hoje é cheio de barreiras ali, é meio complicado. Mas no sul de Jerusalém existe um kibbutz chamado Hamat Rahel. Nós fomos encontrar Lucio Josiel nesse kibbutz, alguns anos atrás. E nesse kibbutz tem uma estátua de Raquel chorando os seus filhos. Eu tenho uma foto da Verônica, minha esposa, com o meu casal de filhos, de frente para essa estátua. É um dos locais onde dezenas daquelas centenas de crianças foram assassinadas. Na época de Herodes. Foram assassinadas
pelos soldados de Herodes. Bem pertinho de Jerusalém. Um pouco mais ao sul, a sudoeste, na verdade, existem vários outros kibbutzim, vários outros, alguns próximos ali da faixa de Gaza. E foi nesta região, foi nesses kibbutzins, que os terroristas do Hamas e um grande número de civis da faixa de Gaza chacinaram dezenas e dezenas de crianças no dia 7 de outubro. A história se repetiu. A história se repetiu. Raquel voltou a chorar os seus filhos. E é uma coisa que às vezes nos deixa... Nós temos uma expressão lá, irmã, encasquetado. Existe essa expressão aqui também? Né? Às vezes a gente fica encasquetado, né? Por que tanto na época de Jesus quanto nos dias de hoje, por que Deus nos salvou? Principalmente os bebês, no caso de agora, e naquela época os bebês. Por que Deus nos salvou? É uma pergunta justa. É uma pergunta justa. Não apenas por esses episódios em si, mas em relação a todo o mal que impera no mundo. Por que Deus permite o mal? No caso desses ataques dos bebês lá da época de Herodes e os bebês na época de hoje, dá para a gente fazer um paralelo, sabia? Interessante. Se nós olharmos para esses acontecimentos através da lente profética, pegar a Bíblia aqui e olhar através da lente profética, se nós não olharmos através da lente profética, nós não vamos entender nem o ataque de 2000 anos atrás, nem o que aconteceu o mês passado, lá nas proximidades de Gaza. A tragédia que aconteceu no ano zero, lá na época de Cristo, a tragédia que aconteceu por ocasião do nascimento de Cristo, foi sim, ela foi desencadeada pelo Herodes. Foi ele que desencadeou. Ele achava que Jesus era uma ameaça para o seu trono e ele desencadeou aquilo. Olha, a tragédia pode ter sido desencadeada por Herodes, mas ela foi engendrada por Satanás. Ela foi engendrada por Satanás. Satanás sabia que o Messias nasceria de uma virgem. Satanás sabia que ele nasceria naquela região. Satanás sabia que o Messias acabaria por vencê-lo. Por isso engendrou ali um modo de matar aquelas crianças todas. E para isso ele usou Herodes. Ele usou Herodes, mas como nós sabemos, né? Como diz aqui, o plano dele deu para o torto. Não resultou. Agora observe aqui comigo. A tragédia que aconteceu no mês passado, lá em Israel, tem também um componente profético. Tem um componente profético. E nem sempre nós atentamos para isso. Por isso que eu disse, tem que ter aqui uma lupa na profecia. Israel está cada vez mais estabelecido na sua terra. E Satanás sabe que quanto mais estabelecido Israel tiver, mais judaica a nação será. Quanto mais judeus estiverem lá, mais judaica a nação será. E agora, preparem-se, vai ter um êxodo muito grande de judeus que vão fugir das perseguições que estão acontecendo no mundo todo. Aqui na Europa, 1.300% aumentou o antissemitismo. O judeu tem massa. O judeu quer segurança. Uma brasileira entrevistada, perguntaram na Jovem Pan, perguntaram para ela, ela falou bem assim, meus parentes dizem, por que você não vem para cá? Ela disse, o lugar mais seguro para um judeu hoje é em Israel. Vai ter um retorno, que os judeus chamam de aliá. Vai ter um aliá. E quanto maior for o número de judeus na sua terra, mais a nação será
judaica. E quanto mais judaica ela for, menos gentílica ela será. Menos gentílica. Ora, a volta de Jesus vai se dar exatamente quando a nação se tornar completamente judaica. Atenta para alguma coisa? Chama a nossa atenção para alguma coisa? Não precisa necessariamente abrir, mas em Lucas 21, quando Jesus descreve como estará o mundo por ocasião da sua segunda vinda, no final do verso 24 de Lucas 21, Jesus diz que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. E quando os tempos dos gentios se completarem, Jesus voltará. E sabe quem sabe disso? Satanás. Satanás sabe disso. E tem mais. Satanás sabe que quando Jesus voltar, essa derrota agora vai ser definitiva. Ele sabe disso. Então, amados, da mesma forma que Satanás tentou frustrar a primeira vinda do Messias, aniquilando Jesus ainda bebê, ele vai tentar frustrar a segunda vinda, sabe fazendo o quê? Evitando que os tempos dos gentios se completem. Esse é o objetivo dele. E como é que ele pensa que poderá fazer isso? Evitando que Jerusalém seja pisada pelos gentios. E pisada aqui não significa dizer que não haverá mais gentios em Jerusalém, mas sim que ela não será mais governada por gentios. Vocês pensam que Jerusalém, que Israel, é governado só pelos judeus? Estivemos lá, morando algum tempo, pouco tempo, mas estivemos. Eu já fui várias vezes, já rodei o Estado de Israel de norte a sul, de leste a oeste, de leste a leste, né? Lá no Brasil a gente diz do Oiapoque ao Chuí, né? Aqui fala de leste a leste. Já rodei. Uma das coisas que você mais vê, sabe o que é? Carros da ONU. Carros da ONU para tudo quanto é lado. A ONU manda em tudo. E Israel é obrigado a seguir. Agora, Israel resolveu dar um chega para lá na ONU. Israel está se tornando cada vez mais uma nação judaica. Então vocês entenderam agora por que boa parte do mundo não quer reconhecer Jerusalém como a capital indivisível do Estado de Israel? Vocês entenderam agora por que boa parte do mundo exige que Israel divida o seu território em 2 estados? Tudo isso pode estar até sendo executado por organismos e governos humanos, mas quem está a engendrar tudo isso não é a ONU, não são os países árabes, não é a União Europeia, muito menos o Lula da Silva, bem que ele queria. Não são eles. Eles estão tentando executar, mas quem está engendrando por trás é Satanás. É ele que está engendrando. Amados, nos meses que antecederam o massacre do dia 7, Israel estava fazendo acordos de paz com diversos países árabes. Israel estava cada vez mais próximo de conseguir a paz, cada vez mais próximo de completar o tempo dos gentios. E foi aí, justamente aí, que o Hamas, apoiado pelo Irão, que apoia o Hezbollah, que apoia o Estado Islâmico, foi exatamente aí que esses grupos terroristas cometeram
o massacre do dia 7. Este novo massacre das crianças judias foi executado pelos terroristas do Hamas. Mas estejam certos que foi engendrado por Satanás. Todas as vezes que um crente olha para aquilo que está acontecendo no mundo e não procura ver nisso um sinal da volta de Cristo, toda vez que isso acontece, você olha o que está acontecendo no mundo e não vê sinal da volta de Cristo, toda vez que isso acontece, Satanás tem uma pequena vitória. Ele quer mesmo que as pessoas pensem, não, o que está acontecendo no mundo não é nada espiritual, vocês têm mania de espiritualizar tudo, é tudo que Satanás quer. É tudo. O que Satanás quer é justamente isso, que os crentes vivam de uma forma alienada. Por isso, eu digo, leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, confie no que diz a palavra de Deus. Quer ver algo que me deixa triste? É quando eu vejo um crente dizer, mas Israel também não ouve os conselhos da ONU. Me dói. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é esse organismo? Tem ideia quais são as pretensões desse organismo? Amado, estude a palavra de Deus, mas estude na integralidade e não apenas em partes, por mais incômodas que essas partes sejam. Apesar do massacre dos inocentes que nós vimos no texto aqui, apesar desse massacre nos deixar desconfortáveis, porque vai contra essa imagem perfeita que nós temos do Natal, o que eu procurei mostrar para vocês na tarde de hoje é que há algo importante a aprender com essa tragédia, que há lições e lições boas que se pode tirar de um episódio tão triste. Eu procurei mostrar na tarde de hoje que Jesus veio a um mundo de pecado real. Ele não veio para evitar o pecado, mas para lidar com eles, para vencê-los. E ele fez isso para servir de exemplo para nós. Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por isso, se você está a lutar por algum mal em sua vida, se você está a lutar com algum pecado em sua vida, a notícia boa é que Jesus veio justamente para isso. Por estes. Jesus veio justamente por esse. Veio para salvar os pecadores arrependidos. Ele veio para confrontar e destruir o pecado. E ele quer destruir o pecado e não a vida do pecador. O pecador ele quer restaurar. Não sei se há algo em sua vida que precisa ser mudado, se há algo que precisa ser tratado como pecado, mas se houver, trate como pecado. E todo pecador e todo pecado deve ser banido da nossa vida. Principalmente nesses tempos em que a volta de Jesus é cada vez mais iminente. Comentava no carro, vindo para cá com a minha esposa, que os bancos no Brasil, já vi alguns vídeos, os bancos estão patrocinando operações para implante de chip, para pagamento. O banco paga tudo, as despesas, hospital, tudo. Você vai lá, são poucas horas, faz uns exames, um furinho, a menina mostra lá, só um furinho, olha, uma cápsulazinha aqui, bota aqui. Ela pegou toda emocionada. Estou voltando agora do hospital, o banco pagou tudo, está aqui, vou fazer um teste. Eu não sei se ela é cabeleireira, alguma coisa, ela tem um pequeno negócio. E tem uma maquinazinha dessas de... Ela vai fazer um teste. Ela põe aqui na máquina, sai o ticket ali. As pessoas estão achando isso maravilhoso.
Os tempos dos gentios estão a passar. A vinda de Jesus é cada vez mais iminente, cada vez mais clara se torna a volta de Cristo. Então, aceite o perdão de Jesus, arrependa-se dos seus pecados e faça um firme propósito de não voltar a cair neles. Só assim você terá salvação eterna. Todos nós sabemos, né, que o oposto de salvação eterna é condenação eterna.